Olá, vestibulandos! Vamos ver hoje então alguns termos integrantes da oração, alguns termos acessórios e complementares que você encontra dentro de uma oração em língua portuguesa. Vamos iniciar então com os termos essenciais de uma oração. E o que são termos essenciais de uma oração? São aqueles termos sem os quais uma oração não pode existir. Ela depende deles para existir, então eles são essenciais para que essa oração faça sentido e exista. Veja lá. O primeiro termo essencial é o sujeito. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. A população elege seus representantes. A população é o sujeito dessa oração. Você já deve ter estudado algumas vezes o que era um sujeito. É quem exerce uma ação, é aquele que está exercendo ou sofrendo uma ação. Veja o segundo exemplo. A população e seu representante eleito promovem o desenvolvimento do país. Nesse caso, a população e seu representante, como um todo, formam o sujeito dessa oração. Não é só a população nem só o representante. Ambos formam o sujeito da oração. Vamos dar uma olhadinha então em algumas classificações. Sujeito indeterminado. Quebraram o vidro. Mas afinal, quem quebrou o vidro? Você vai encontrar algumas línguas que normalmente tratam dessa forma. Se quebrou o vaso. O vaso quebrou. Quem quebrou? Não sei, o vaso quebrou sozinho. Obviamente, isso não é possível, né? A não ser que tenha batido um vento. Aí o vento é que exerceu a ação. O vento bateu no vaso, que por sua vez caiu no chão e se quebrou. Aí sim faz sentido. Então, quebraram o vidro, alguém quebrou, mas quem? Não sei. Levaram isso embora. Quem levou? Não sei. Roubaram aquele objeto. Não sei quem roubou, é um sujeito indeterminado. Eu não sei exatamente quem é que fez, mas eu uso um verbo ali que se conjuga de uma forma indeterminada. Vive-se bem em Ivaiporã. Vive-se, quem vive bem em Ivaiporã? Você, eu? Quem vive bem em Ivaiporã? Não se sabe quem, mas alguém vive bem em Ivaiporã. E nesse caso, quando eu coloco uma partícula reflexiva, né, vive-se, eu estou trabalhando então com um sujeito indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito dessa oração, então eu chamo ele de sujeito indeterminado. Vamos ver o que é uma oração sem sujeito? Choveu muito naquela noite. Nesse caso, o sujeito não está indeterminado. Roubaram, levaram, carregaram, quebraram o vidro. Nesse caso, eu simplesmente não tenho um sujeito. Né? Não existe nenhum sujeito que eu possa complementar e dizer, não, eles levaram, eles roubaram, eles quebraram o vidro. Eu não tenho nem um pronome pessoal para essa oração. Então veja lá, choveu muito naquela noite. Você vai dizer agora que o sujeito dessa oração é São Pedro? Por favor, não pode ser. Quando eu digo que choveu muito naquela noite, eu não posso atribuir sujeito nenhum. Eu não posso dizer quem choveu. Ele choveu, nós chovemos. Não faz sentido. Então é uma oração sem sujeito. É importante que você conheça essa classificação para você poder exercer melhor a sua prova do vestibular, tá bom? Havia muita guerra na época. A quem você vai colocar então a culpa nessa frase? Havia guerra. A culpa é de quem? Dos militares? Não. Nesse caso eu não tenho um sujeito. Havia guerra. A guerra existiu e eu não estou dizendo quem fez com que a guerra existisse. É simplesmente havia a guerra. É uma guerra que havia, eu não tenho um sujeito específico para essa oração. Eram 9 horas da manhã. Quando eu digo que eram 9 horas da manhã, eu também não posso dizer quem está conjugando o verbo. Eram quem? Eles eram 9 horas da manhã. Eu não tenho como colocar nessa frase um pronome pessoal que conjugue esse verbo. De jeito nenhum. Então, quando eu digo eram 9 horas da manhã, é uma oração sem sujeito também. É um outro exemplo de uma oração que não tem um sujeito. Não é um sujeito que seja indeterminado, simplesmente não tem, porque eu não tenho nem como colocar um termo que faça conjugar esse verbo. Eu não tenho como colocar um pronome pessoal. Vamos dar uma olhadinha então em outros termos essenciais da oração. O predicado. Então o predicado é aquilo que você declara daquele sujeito. Se o sujeito é aquele que vai fazer alguma ação, vai sofrer alguma ação, aquela ação que você declarou sobre ele é o que nós chamamos de predicado. Por isso o predicado também é um termo essencial de uma oração. Porque a oração, se você tem um sujeito, você tem que declarar alguma coisa sobre esse sujeito. Então veja o exemplo. Lourdes mora em Sacramento.
Lourdes, sem dúvida nenhuma, é o sujeito, certo? E aquilo que eu declaro da Lourdes, que ela mora em Sacramento, é o que eu vou chamar de predicado. Mas tudo aquilo ali mora em Sacramento é predicado? Sim. Tudo que eu declaro dela, a oração toda, a sentença toda, aquela declaração que eu fiz sobre a pessoa, sobre a Lourdes, sobre aquele sujeito, é o que eu vou chamar então de predicado. Predicado e o sujeito são termos essenciais e que você deve conhecer para que você consiga compreender muitas vezes um texto. Então você está tentando interpretar um texto e não está compreendendo muito bem ele. Procure quem é o sujeito, de quem estão declarando isso. Volta no texto, às vezes está longe, né? Às vezes o sujeito está distante daquilo que você está declarando sobre ele. Localiza no texto quem é o sujeito e vai localizando, fazendo as amarras. Quem está falando sobre esse sujeito? O que estão falando sobre esse sujeito? Aquilo que falaram sobre o sujeito é o teu predicado. E aí você tem que descobrir quem é o sujeito. Porque muitas vezes você vai encontrar questões de vestibular que vão te fazer a seguinte questão. Estou falando de alguém, estou falando do fulaninho de tal, vou chamar de Gigi. Estou falando da Gigi, um assunto. A Gigi é uma cachorrinha peluda, bonita, loirinha, tá? É a Gigi. Falei da Gigi, depois lá na frente eu falo assim, porque ninguém compreende muito bem a Gigi, porque as pessoas são malvadas, brigam com ela, porque às vezes ela anda meio devagar. Peraí, quem que é malvado? A Gigi? Não. Então, às vezes, está muito distante aquilo que você se declara daquele sujeito e você faz uma confusão. Então, quando eu digo que eu tenho que procurar o que falam da Gigi e o que falam das pessoas que falam da Gigi. Veja que isso é só um exemplo para você compreender que, às vezes, numa questão de vestibular, ele te pergunta, a Gigi é malvada? É correto afirmar que a Gigi é malvada? Então, você tem que ver, não, mas quem é malvado? Malvado é aqueles que falam que a Gigi é muito lenta, que a Gigi não é legal. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Identifica quem é o sujeito e procura dentro do texto tudo que declaram desse sujeito. Se for necessário, faz uma tabelinha. Faz uma tabela e coloca Gigi. Loirinha, gordinha, peluda, cachorrinha. Pessoas que falam mal da Gigi. Malvados, brigam com ela, etc. Então, você coloca cada um dos sujeitos que você tem naquele texto, porque você vai ver que textos não têm um sujeito só. Quando a gente fala em frase, eu procuro ali o sujeito, é bem fácil localizar. Num texto não é tão simples assim. Então você localiza o sujeito e procura quais são os predicados desse sujeito. Quer dizer, o que estão declarando desse sujeito e o que declaram do outro sujeito. Para que na hora de uma interpretação de texto você não faça confusão. Ok? Valeu a dica? Então vamos dar uma olhadinha nos termos integrantes da oração. O primeiro termo integrante que nós podemos falar aqui é justamente o complemento nominal. Complemento nominal é aquele complemento que vai fazer uma complementação a um nome. Mas o que é nome, afinal? Nome é aquilo que nós chamamos de substantivo. Substantivo é aquilo que determina os seres. Você provavelmente já conhece. Aquilo que dá nome a tudo, a seres, a sensações físicas. Então, quando eu quero complementar esse nome, eu vou chamar de complemento nominal. Veja o exemplo. A construção de uma nova casa era inevitável. Casa ali é o nome em questão. E como que eu fiz para complementar essa casa? Eu disse que ela é uma nova casa e que isso era inevitável. Então veja, a construção de uma nova casa. Eu tenho ali uma complementação em casa. Então ali a função do nova é uma função de complemento nominal. Peraí, mas quando a gente faz nova casa, eu não estou dizendo que nova também é um adjetivo? Sim. Como classe de palavra, esse nova é um adjetivo. Mas a função sintática dele é de complemento nominal. Então, cuidado com a função e com a classe a qual ele pertence. Esse nova, sem dúvida, é da classe de palavras adjetivo, porque ela modifica o nome. Não é uma casa qualquer, é uma nova casa. Mas a função dela sintática é a função de complemento nominal, porque ela está complementando um nome. Está fazendo com que esse nome seja um nome diferente. Um nome que é uma nova casa, não é uma casa qualquer. É um nome que tem um complemento. Ok? Vamos ver então o que é um complemento verbal. Bom, se o complemento nominal tinha a função de complementar um nome, um substantivo, o complemento verbal, o que seria? Um complemento para
um verbo. Mas veja, verbo precisa de complemento? Nem todos precisam de complemento. Verbo precisa de complemento e preposição? Nem todos. Aí nós conhecemos uma classificação desses verbos: intransitivos, transitivos indiretos e transitivos diretos. Um verbo intransitivo é aquele que não seleciona nenhum argumento. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso selecionar para ele nenhum complemento, que seria um complemento verbal, nem uma preposição mais complemento. Eu não preciso selecionar nada. Ele não precisa de complemento para ele funcionar. Veja o exemplo da frase. Os homens vivem bem nesse país. Os homens vivem bem. Mas aquele bem não é um complemento? Não, é um advérbio. É um advérbio de modo. Então, vive-se como? Vive-se bem. Um advérbio de modo que está simplesmente modificando o verbo para enriquecer a frase, para você dar uma característica para aquele viver, né? Ele não vive mal, ele vive bem. Mas ele, nesse caso, não é porque o verbo precisa dele. Esse verbo não precisa. Pode dizer assim, os homens vivem, né? Quer dizer, eles vivem, eles estão vivos. Então, o verbo viver é um verbo intransitivo. É um verbo que não precisa, de maneira nenhuma, de uma preposição ou de um complemento. Aí, você vai olhar um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto significa que ele vai selecionar um objeto direto. Epa, mas o que é objeto direto? É aquilo, veja lá o exemplo. Hoje ele tem um pensamento. Quero passar no vestibular. Eu acho que esse é o pensamento de vocês também, né? E o nosso? Você quer passar no vestibular? Então presta bem atenção nisso. Hoje ele tem um pensamento. Quero passar no vestibular. Esse verbo, de acordo com a regência do verbo ter, não precisa de uma preposição, mas precisa de um complemento. Quem tem alguma coisa, não posso dizer ele tem. Só se eu estiver respondendo uma pergunta. Ele tem uma câmera fotográfica? Ele tem. Aí sim, mas o que eu estou dizendo? Que ele tem uma câmera fotográfica. Eu estou retomando aquilo que me perguntaram. Então, de qualquer forma, eu estou buscando um complemento em outra oração. Então, o verbo ter é um verbo transitivo direto, porque ele seleciona um argumento, ele seleciona um complemento verbal, que é aquilo que vai complementar o sentido do verbo. Esse verbo não tem como existir, fazer sentido sozinho, sem selecionar esse complemento, porque de acordo com a regência dele, quem tem alguma coisa. Tá, dá uma olhadinha no outro exemplo. Gostamos de viver em paz. É um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta alguma coisa. Eu gosto você. Eu gosto chocolate. Eu gosto bala. Não, né? Você gosta de alguma coisa. Eu gosto de você. Eu gosto de bala. Eu gosto de viver. O verbo gostar não só seleciona um complemento verbal, porque ele seleciona, você tem que gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, como ele seleciona uma preposição. Então, nós chamamos esse tipo de verbo que precisa da preposição de, a, para. Esses verbos são chamados de transitivos indiretos. E eles são essenciais para você compreender os complementos verbais. São aqueles complementos que vão justamente dar sentido para esses verbos. O verbo intransitivo não seleciona complemento. Então, por enquanto, ele está tranquilo, você não precisa pensar nele. Mas os outros dois tipos de verbos, o transitivo direto e indireto, são essenciais para você compreender objeto indireto e objeto direto. Então vamos ver o que é um complemento verbal. Veja o exemplo da frase. Nós compramos uma casa. O verbo comprar necessariamente precisa selecionar um complemento verbal. Que tipo de complemento verbal ele precisa? Pelo verbo comprar ser um transitivo indireto, significa que ele precisa de um objeto direto. Então, quem compra, compra alguma coisa. Não compra de alguma coisa, alguma coisa, com alguma coisa, para alguma coisa. Compra alguma coisa. Nós compramos uma casa. Então, eu estou comprando apenas um objeto. Esse uma casa seria o objeto direto. É aquilo que é selecionado pelo verbo. Eu tenho um verbo, que é o verbo comprar, e o que eu preciso para complementar esse verbo, que eu chamo de complemento verbal, é o objeto direto, porque o verbo comprar é um verbo transitivo direto. O que eu preciso é desse complemento, é um complemento verbal. Comprar uma casa, comprar churros, comprar balas. Qualquer poderia ser a palavra que estivesse ali. Ele seria um verbo transitivo direto e, portanto,
O complemento verbal que ele seleciona seria um objeto direto. Se você imaginar uma frase, ele precisa de férias. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu não só estou pensando num complemento verbal, como estou pensando numa preposição. Essa preposição é totalmente necessária, porque quem precisa pela regência do verbo precisar é de alguma coisa. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ele precisa de férias. Ele precisa de alguma coisa. Nesse sentido, então, nós temos um objeto indireto, porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. E por isso ele seleciona um objeto indireto. Fácil, né? Dá uma olhadinha, então, no que são agentes da passiva. Agente da passiva. O que é, então, o agente da passiva? É aquele termo que vai determinar quem é o sujeito dentro de uma oração na voz passiva. Então, veja, o verbo está na voz passiva, ele vai determinar de quem nós estamos falando. Veja o exemplo. O pote foi quebrado pelo menino. Então, veja, nessa oração, o pote foi quebrado pelo menino, você não tem dúvidas de que o pote é o sujeito dessa oração. Mas por quê? Porque ele que sofreu a ação de ser quebrado. Mas quem que fez a ação? Quem agiu? O menino. Esse menino, quando você coloca uma frase, então, nessa voz passiva, esse menino é introduzido por um pelo. Pelo quer dizer por, mais o. Então, pelo menino. O que isso quer dizer? Que esse pelo menino é um agente da passiva. É quem exerceu a ação de fato quando uma oração está na voz passiva. Então, veja, o verbo está na voz passiva, a oração está na voz passiva, mas o menino que exerceu a oração é introduzido pelo por e, por isso, eles são, pelo menino, um agente da passiva. É o que determina quem é o sujeito, quem é a pessoa que age dentro de uma oração que está na voz passiva. Porque se eu fosse mudar essa oração, seria: o menino quebrou o pote. E aí o menino seria o sujeito da oração e seria quem é o responsável por quebrar o pote. Quando eu inverto essa ordem, o sujeito da oração passa a ser o pote, porque é ele que sofre a ação pelo menino. Ok? Vamos então dar uma olhadinha nos termos acessórios de uma oração. Então nós vimos que alguns termos são essenciais de uma oração, outros são complementares, quer dizer, eles enriquecem aquela oração, eles te dão mais argumentos, eles te dão mais características, e outros são acessórios. São que nem o brinco que você coloca, a pulseira, as coisas que nós gostamos, né, meninas? É a bolsa, é um acessório. É essencial que você saia de brinco? É um complemento? Não, é um acessório. É simplesmente um acessório, é aquilo que você acrescenta numa oração e que nem não necessariamente ela é essencial e nem complementar. Ela simplesmente é um acessório. Dá um brilho, deixa aquilo mais luxuoso, mais bonito. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro termo acessório. É o adjunto adnominal. E qual é a função do adjunto adnominal numa oração? Ele, na verdade, tem uma função muito similar à função do substantivo. Aliás, se você substituí-lo por um substantivo, você consegue ter um sentido na oração. Veja o exemplo: busque o caderno velho. Esse caderno velho eu posso substituir por apenas o. Como assim? Busque-o. E faz sentido. Claro, eu tenho que ter citado esse caderno velho em algum momento da minha oração, do meu texto, do meu diálogo. Mas se eu digo busque-o, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo todo aquele caderno velho pelo o. Então, busquei-o. Quer dizer que essa oração, o caderno velho, ela certamente é um adjunto adnominal, porque na verdade ela delimita um substantivo. Então, a gente já sabe que o adjunto adnominal é uma função muito próxima com a função do próprio substantivo. Então, ela é delimitada por esse adjunto adnominal. O próximo, então, é o adjunto adverbial. E qual será a função do adjunto adverbial? É como o adjunto adnominal, só que o adjunto adverbial ele tem uma função como do advérbio. Ele vai indicar a circunstância em que algo aconteceu. Por exemplo, ela gritava de medo. O que isso significa?
ela não só gritava, mas eu estou caracterizando essa forma dela gritar. Ela gritava do quê? De medo. Ela podia gritar de alegria, não poderia? Dessa forma, qualquer um deles, de alegria ou de medo, seria um adjunto adverbial, porque ele vai indicar uma circunstância que aconteceu aquela situação. Veja outro exemplo. Saia comigo. Eu posso dizer saia, não posso? Saia. O que eu estou fazendo? Mandando a pessoa para o espaço, né? Saia. Ou eu posso dizer saia comigo. É comigo que você tem que sair. Ou eu posso, de repente, pensar na minha amiga que quer sair com alguém e eu resolvi ser cupido. Eu digo assim, saia com ela. Eu falo para um rapaz que ela está interessada. Saia com ela. O que eu estou fazendo? Estou dizendo com quem ele vai sair. E com isso eu estou fazendo um adjunto adverbial de modo. Quer dizer, uma circunstância em que eu quero que aquela pessoa saia. Saia esta noite. O que eu estou dizendo? A pessoa está deprimida em casa, chegou, olha, por que você está tão deprimida? Não fique deprimida. Saia essa noite. Eu estou dizendo qual que é o modo que ela deve sair. De que maneira ela deve sair. Eu estou dizendo qual é a circunstância daquilo que ela está fazendo. Por isso eu estou formando um adjunto adverbial, porque ele tem a função de um advérbio. Vamos então para o aposto. O que é um aposto? O aposto enriquece muito um texto, você encontra muito em textos jornalísticos, em matérias, e é muito importante que você compreenda qual é a função desse aposto. Aposto é quando eu faço alguma explicação dentro de uma frase. Veja o exemplo. Antônio, um rapaz bom, é o noivo da minha filha. Quando eu digo Antônio, um rapaz bom, esse um rapaz bom poderia ser eliminado da frase, não poderia? Antônio é o noivo da minha filha. Quando eu digo um rapaz bom, eu estou querendo falar alguma coisa sobre Antônio. Eu quero explicar, eu quero dar detalhes do Antônio, porque é importante que você saiba que o Antônio não é só o noivo da minha filha, mas ele é um rapaz bom, ele é honesto, minha filha não fica noiva de qualquer um. Veja, você pode perceber então que esse aposto é uma explicação que você faz dentro de algum texto. Você vai fazer essa explicação entre vírgulas. O aposto sempre vai estar entre vírgulas, fazendo alguma explicação, caracterizando algum sujeito. Por isso a gente chama ele de aposto. Você encontra muito em poesia, você encontra em textos. É importante você conseguir identificar e perceber que às vezes você pode pular esse aposto e ir direto para o resto da frase. Porque às vezes ela acaba confundindo você na interpretação de um texto. Coloca um aposto longuíssimo fazendo uma explicativa e você não compreende aonde que está o resto do que se fala daquele sujeito. Cadê o predicado daquele sujeito? Porque eu coloquei o sujeito, coloquei várias características dele, falei dele, e lá adiante coloquei o predicado, aquilo que realmente eu queria falar dele. Por isso, tome cuidado, tá entre vírgulas. De vez em quando, se for facilitar a tua leitura, ignore o que está entre vírgulas e leia para frente, para que te facilite um pouco. E utilize dentro da sua redação, porque é importante, enriquece, fica bem interessante. Ok? Vamos então ao vocativo. Para a gente compreender um pouquinho o vocativo, eu vou chamar uma leitura muito linda de Ricardo Reis, que é um texto belíssimo. Ricardo Reis, você sabe que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, quer dizer, é um dos nomes que ele utilizava para redigir seus textos. E você vai ler uma poesia muito bonita e que se utiliza belíssimamente do vocativo. Vamos dar uma olhadinha? As rosas. As rosas amo dos jardins de Adonis. Essas volúcres amo, Lídia, rosas, que em o dia em que nascem, em esse dia morrem. A luz para elas é eterna, porque nascem, nascido já o sol, e acabam antes que Apolo deixe o seu curso visível. Assim façamos nossa vida um dia, inscientes, Lídia, voluntariamente, que há noite, antes e após, o pouco que duramos. Ricardo Reis. Repare, então, que ele diz o seguinte: essas volúpes amo, Lídia, rosas. Veja, está na ordem inversa, né? Ele quer dizer que, Lídia, amo essas volúcres rosas. Mas esse Lídia, quando ele chama a Lídia, ele está, na verdade, claro, fazendo uma inversão sintática. Porque a frase mesmo verdadeira deveria ser: amo essas volúcres rosas. Ou Lídia, amo essas volúcres rosas. Esse Lídia é uma forma de chamar a amada. Ele diz: Lídia, vem sentar-te à beira do rio comigo. É uma outra poesia também do Ricardo Reis.
O que ele está fazendo? Ele está chamando. Esse chamamento nós chamamos de vocativo. Você deve lembrar do vocativo. Esse vocativo, quando você era pequeno, você estava lá na rua, jogando futebol, você, menina, estava brincando com as suas amigas na rua. O que a tua mãe fazia? Fulaninha! Ricardo! Volte para casa agora! Mariana! Volte para casa agora! Gustavo! É hora de voltar para dentro de casa. A sua mãe estava fazendo um vocativo. É quando você chama alguém. Pode ser para dar bronca, pode ser para você voltar para tomar banho, para você jantar, que estava na hora de jantar, por qualquer razão. Mas é uma forma de você chamar alguém. Outra situação que você usa o vocativo, você está apaixonado, ou você, menina, está apaixonada. E você resolve fazer uma poesia para ela também, como fez Ricardo Reis. Você coloca lá, Samantha, você é o meu tesouro. Nossa, que brega, hein, professora? Tá, você inventa lá a sua poesia depois. Mas pode ser uma coisa assim, quando você quer chamar alguém, né, quer realmente chamar aquela pessoa para você. Você coloca o nome dela ou coloca assim, meu amor, você é tudo para mim. Esse meu amor é um vocativo, é um chamamento, é uma maneira de você chamar a pessoa a qual você se dirige. Ok? Simples o vocativo, vai utilizar, sabe identificar. Quando você encontra na sua prova de vestibular, é correto afirmar que o vocativo tal, dentro de uma poesia como Ricardo Reis, dentro de um texto ou de uma carta, qualquer circunstância, você já sabe identificar o que é o vocativo e não fica perdido, certo? Com isso, então, vestibulandos, nós encerramos mais uma aula do nosso pré-vestibular e você pode compreender hoje alguns termos essenciais, complementares e acessórios da oração, que serão muito importantes para essa sua caminhada do vestibular. Estude muito, leia bastante, procure identificar esses termos dentro de algum contexto. Uma boa sorte e bons estudos para você!